Muito boa tarde a todos. Nós estamos a fazer a leitura do Livro dos Espíritos. Às segundas-feiras fazemos a leitura às 7 e às 8, seguida. E o que é o Livro dos Espíritos? Se calhar todos vós já sabem, mas o Livro dos Espíritos é um livro muito importante da doutrina espírita. Foi o primeiro livro da codificação. Este livro teve a sua primeira publicação em 18 de abril de 1857. Ele é composto por questões que Allan Kardec, o codificador, colocava aos espíritos e estes responderam. Espíritos estes superiores, espíritos estes mais evoluídos, que se dispuseram também ao trabalho para nosso esclarecimento. Este livro é fundamental porque ele fala-nos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados pelo nosso codificador Allan Kardec. Então, ele tem 1019 questões. Nós hoje vamos ler 3 questões, da 180 à 182. E então, a questão 180, colocada por Allan Kardec aos espíritos, é a seguinte: passando deste planeta para o outro, conserva o espírito a inteligência que aqui tinha? E os espíritos respondem: sem dúvida. A inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isto da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. E é uma nota de Allan Kardec que nos remete para nós consultarmos a influência do organismo no capítulo 7 deste mesmo livro. Este capítulo 7 é a questão 367 a 370. E o que isto vai ser estudado aqui a seguir, mas só para nós percebermos, quando eles nos dizem, não há dúvida, o espírito nunca perde a inteligência. Porém, dizem-nos os espíritos, dependendo da sua superioridade ou das condições que o corpo tomar, porque poderá haver condições do corpo físicas que podem condicionar a expressão dessa inteligência. Então, no capítulo 7, o que nos diz a influência do organismo, muito resumidamente, diz-nos isto: encarnado traz o espírito certas predisposições e, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Forçoso, então, fora admitir-se que os maiores génios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhe deu órgãos especiais, de onde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido génios e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achassem improvidos. O que é que isto nos quer dizer? Que não depende dos órgãos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais.
Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e um maior dos celerados não precisaria, senão, de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionómicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Mas o que aqui é importante de facto reter é que o nosso espírito nunca perde a sua inteligência. Pelo contrário, nós vamos sempre somando os nossos conhecimentos ao longo das nossas existências. Nós vamos cada vez mais aperfeiçoando moralmente, e cada vez quanto mais nós tomamos essa consciência de que da consciência do espírito, vamos de facto entender melhor a vida e as leis divinas. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Respondem os espíritos. É fora de dúvida que têm corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso o que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer. Porquanto muitas moradas há na casa de nosso Pai, sendo conseguintemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse facto têm consciência na terra. Com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Então, não há dúvida que há outros mundos e que os seres que habitam esses outros mundos têm corpos. Se são ou não semelhantes aos nossos, nós não sabemos. Agora, como os espíritos dizem, é fora de dúvida que tem corpos. Porquê? Porque o espírito precisa de estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Agora, conforme o grau de pureza, é mais ou menos material, conforme o grau de pureza a que chegaram os espíritos. É isso que faz a diferença. Quanto mais elevado é o grau do espírito, menos densa se torna a matéria, mais subtil se torna a vida. Então, na Terra, nós aqui sabemos que isso existe. Uns têm mais consciência disso do que outros. E Miramês nos diz o seguinte: sabemos que existem muitas moradas na casa do Pai. São inúmeros os mundos que servem de moradia para humanidades sem conta. Outros, no entanto, não são habitados, porém, cada um tem uma função específica. Vejam, cada mundo tem uma função específica. Como na Terra, nem todas as casas são residências de criaturas humanas. Não quer dizer que sejam todos, mas são úteis à mesma sociedade. Deus, sendo todo inteligência, não iria fazer mundos somente por querer fazer.
sem utilidade na função divina. Isto é, cada mundo tem as suas características em função também das necessidades dos espíritos que ali estão, que ali habitam, se assim se pode designar. Aqueles mundos habitados por espíritos que usam corpos físicos, como é o nosso caso na Terra, se encontram em várias escalas evolutivas e os corpos nos mundos nem sempre são iguais na estrutura material. As diferenciações são inúmeras, contudo, carregam alguma semelhança uns com os outros. A cada mundo, à sua própria necessidade. O Pai nos criou simples e ignorantes, mas não imperfeitos, mas com todas as qualidades para nós despertarmos. E então, de facto, é preciso mesmo ter consciência de que há outras formas de vida e que quanto mais evoluído for, mais subtil é, menos denso é, menos matéria tem. Questão 182. É-nos possível conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos respondem: nós, espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em estado de compreendê-las, e semelhante revelação os perturbaria. E temos nesta questão uma nota de Allan Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, isto é, se aproxima da subtileza do espírito. Torna-se-lhes menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo. Menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Eu vou repetir esta frase de Allan Kardec. Da purificação do espírito decorre o aperfeiçoamento moral. Para os seres que eles constituem, quando encarnados, as paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. Assim é que, nos mundos superiores ao nosso, se desconhecem guerras, carecendo de objeto, os ódios e as discórdias, porque ninguém pensa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que uma consciência isenta de remorsos lhes dá, fazem que a morte nenhuma apreensão lhes cause. Encaram-na de frente, sem temor, como simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo.
é essa ainda uma graça da providência que, desse modo, abrevia os sofrimentos. Então, a questão que Allan Kardec coloca é que se nós conseguimos conhecer o estado físico e moral dos diferentes mundos, nós conseguimos saber como é que se encontra nos outros mundos. E os espíritos dizem que só podem responder de acordo com o grau de adiantamento. Quer dizer que não devem revelar estas coisas a todos, porque nem todos ainda estamos em condições de compreender. E se nós ainda não conseguimos compreender, essas informações iriam nos perturbar. Se nós não sabemos, não conseguimos entender, nós vamos achar, vai ser algo que nos vai perturbar, incomodar. E então é preciso primeiro, para nós sabermos, é preciso que nós estejamos num grau de evolução mais alto. Precisamos de ter outro conhecimento, outra evolução para entender. E assim os espíritos, por caridade, só o dizem, só o revelam quando nós estamos em condições de o entender. E eu acho que aqui desta nota que Allan Kardec nos faz nesta questão 182, é de facto a dizer-nos isto que já tinha aqui sido referido, que o espírito, se o corpo que reveste se aproxima igualmente, quanto mais o espírito se purifica, portanto, o seu corpo aproxima-se da natureza espírita. Portanto, quanto mais evoluídos nós somos, isto para nós entendermos como serão os outros mundos, como serão os outros corpos. Quanto mais evoluídos forem, mais subtis são. O espírito é sutil. E então, o que é que também achei aqui muito interessante e que é para os seres que constituem os mundos, as paixões animais se enfraquecem, que decorrem do aperfeiçoamento moral, enfraquecem-se as paixões animais, o egoísmo cede lugar aos sentimentos de fraternidade. Isto é, todas aquelas dificuldades que nós possuímos agarrados ainda quando estamos num grau evolutivo mais baixo, todas aquelas dificuldades que nós temos com o nosso orgulho, com os nossos sentimentos de ódio, com os nossos sentimentos de inveja, com as discórdias, todos esses sentimentos que nós possuímos neste mundo ainda, nestes mundos mais evoluídos, eles dão lugar à paz, a sentimentos de fraternidade, ao amor, ao equilíbrio, à harmonia. E eu penso que para nós é importante preocupar-nos não como é que é a forma de vida nos outros mundos, mas preocupar-nos com o nosso aperfeiçoamento para que mais rapidamente possamos chegar a esses mundos de amor, de paz, de harmonia, em que tudo é de acordo com aquilo que o Pai quer para nós. E esse trabalho depende de nós mesmos, o nosso aperfeiçoamento, a nossa mudança interior, o entendimento da verdadeira vida. Nós já estamos nesta casa, já estamos nesta doutrina, já temos a grande oportunidade de conhecer e de entender que a vida é para além deste corpo que nós aqui temos hoje. E isso é o mais importante que a matéria, mais importante que os bens materiais,
é a nossa evolução moral, os nossos sentimentos de amor e de desejo de bem para todos. E de facto é importante, muito importante, que nesta casa nos dão as ferramentas, o estudo para nós entendermos melhor, mas depois cabe a cada um de nós fazer esse trabalho, tomar essa consciência, e que o Pai nos dê a força necessária que precisamos para mudar, porque sabemos que mudando, evoluindo, mais rapidamente chegamos ao Pai. Muito obrigada pela vossa atenção.